Então sente. Então prepare seu shake. Sente. Olá, meu nome é Alan Kowalski. Mais uma vez estou ao lado desses dois grandes profissionais e hoje falaremos de um tema escolhido por vocês aí de casa. Falaremos sobre treinamento. Quais seriam as principais vantagens e desvantagens de cada tipo de treino? Será que seria melhor colocar A e B para você? Ou talvez A, B, C durante a semana? Então prepare seu shake, sente, se acomode e sejam bem-vindos ao Papo de Maromba. Leandro Rocha, quais são as divisões de treino? Existem diversas divisões bastante populares, tá, em musculação. Geralmente, para os iniciantes, a gente utiliza um treino só, né, que seria feito 3 vezes por semana, em que se trabalha um grupamento, um exercício para cada agrupamento, e como eu disse, 3 vezes por semana. E aí existem outras divisões um pouco mais avançadas, que seriam 2 treinos diferentes por semana, poderiam ser repetidos 2 vezes cada um, totalizando 4 treinos, e também há bastante gente, principalmente avançados, que fazem um grupamento muscular só por dia. E aí totaliza 5, às vezes até 6 treinos por semana, diferentes. E na prática ela é dividida por siglas assim, A, B, C... Exatamente. Então essa primeira adaptação, desculpa, é a A3 seria? Que é A 3 vezes na semana, que seria de adaptação. Pode ser uma coisa assim. Só para ilustrar melhor. Sim. E aí é o seguinte, quando o indivíduo ele divide o treino, quando já não é mais só um treino sozinho, então aí há diversas formas de dividir. O indivíduo pode conjugar peito com bíceps, peito com tríceps, peito com ombro e assim por diante. Perna e costa do mesmo jeito, sempre conjugando um grande e um pequeno para não acabar logo com a gasolina no começo do treino. Faz sentido. Ô Rafael, então qual seria a mais vantajosa dessas formas, se é que existe a forma ideal de treinamento para o indivíduo? A gente pode dizer o seguinte, existe assim, porque a gente tem que analisar o seguinte, na nossa área, tudo é relacionado à intensidade, correto? Então, não existe o que é melhor, o que é pior, isso não existe muito, porque o que manda realmente é a intensidade. Eu falei no outro programa, que não importa o exercício que você faça, a metodologia de treino que você utiliza, e sim o que manda é a intensidade do treinamento. Óbvio, quando a pessoa vai passando da fase de adaptação para a fase intermediária e avançada, a tendência é que o treino se torne cada vez mais intenso, né? E, na minha opinião, quem vislumbra resultado, obviamente que quem treina com maior intensidade ou uma intensidade mais alta está em vantagem para quem visa resultado. Então a ideia é que o indivíduo ele avance, né, que ele tenha uma progressão de treinamento, que ele avance no treino, para ele chegar num nível X, né, que ele comece a colher os benefícios e resultados. Porém, se você é da área e vai fazer algum curso de musculação com esse pessoal aí, o Simão, o Gilmar e essa turma toda, na ciência da fisiologia, a conjugação dos músculos tem sempre a ver com o seguinte, você sempre vai ler peito e tríceps e costas e bíceps. Por quê? Porque na teoria, se você fizer todo o esforço junto desses músculos no mesmo dia e depois descansá-los juntos, você vai evitar trabalhar eles mais vezes e, consequentemente, vai anabolizar mais, vai diminuir um bocado o catabolismo. Porém, isso é lá do laboratório. Na prática mesmo, até a gente estava conversando aqui antes, o Pinduca também concorda bem, eu prefiro, sem dúvida nenhuma, conjugar os músculos diferentes, fazer peito e bíceps, costas e tríceps. Uma região grande, então, com um músculo pequeno. Exatamente, mas é que a ideia da ciência é que, por exemplo, o indivíduo vai fazer peito, faz lá supino com 1 tonelada, e aí o tríceps já vai estar bastante cansado. Porque você é sinergista, né? Exatamente, como ele é sinergista do movimento, no final do treino de peito, o indivíduo vai fazer mais uns 2 exercícios de tríceps e aí está feito, porque ele já tinha sido trabalhado antes. Porém, esses últimos 2 exercícios que ele vai fazer
vão ser de baixa intensidade, aí vai contra o que o Pinduca estava falando. Foi minado anteriormente. Exatamente, com exercícios que não eram específicos para ele, então a intensidade foi baixa. Seria legal a gente deixar claro, o sinergista que ele citou aqui é um músculo que trabalha em conjunto, né? Ele é um músculo de apoio para a execução do, no caso, seria um músculo em foco, né? Exatamente, então o sinergista do peito aqui seria o tríceps e das costas seria o bíceps. O que o Leandro falou, na prática, isso muda muito, realmente, porque se você treina em alta intensidade, né, faz um trabalho de peitorais, por exemplo, você já minou, de certa forma, o seu tríceps, por ele ser sinergista, né, de fato, quando você parte para o primeiro exercício de tríceps, você sente uma certa dificuldade de execução. Não, isso é correto. Então, assim, eu concordo com ele quando ele fala que realmente tem que ser trabalhado separadamente. Se você trabalhou peitoral hoje, associa com um bíceps, por exemplo, você consegue dessa forma dar o máximo mais, intensificar mais o treinamento, com certeza, não tenho dúvida. Então, em via de fato assim, então seria aquele famoso no pé no dentro. O cara, a gente está levando em consideração que o cara realmente vai desgastar aquilo, vai ter uma intensidade total para acontecer, posteriormente a hipertrofia. É o princípio da falha, lembrando o seguinte, que princípio da falha é quando o indivíduo que em perfeita forma de execução, dado ao princípio de treinamento, ele não consegue realizar outra repetição. Falha total. Esse é o princípio da falha total. Então, nesses cursos aí que você citou, esses profissionais, ele não está levando isso em consideração na teoria? Não, porque geralmente esses profissionais são gordinhos e tem pouco desenvolvimento muscular. Mas o que a gente tenta focar aqui no programa é o seguinte, quando você quer treinar corrida de 100 metros, você vai treinar visando o treinamento de quem? Do Bolt, não é? Vai treinar o treino do fulano de tal que você nunca viu na vida. E aqui é a mesma coisa. O Pinduca tem experiência da Temple Gym e a gente estava conversando agora e ele vai falar como é que é a divisão de treino de um profissional, que é o Dorian Yates. O Dorian Yates fazia uma divisão bastante interessante, ele utilizava o método Heavy Dutch, que seria, sem sombra de dúvida, o método mais intenso de treinamento, né, de sobrecarga. Um desgaste total mesmo. Exato. Mas enfim, era muito simples. Na segunda-feira nós íamos lá, treinávamos perna, só perna, né? Anterior e posterior. Na terça trabalhava peitoral com bíceps. Na quarta geralmente vinha o descanso, né? Ou trabalhava só panturrilha, isoladamente também. Na quinta-feira só dorsais e na sexta-feira ombro e tríceps. Essa era a divisão. Quando muito a gente treinava panturrilha mais de uma vez na semana, que é geralmente no sábado, ou seja, quarta e sábado. Eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem principal, né? Que seria, então, o desgaste total para quem busca hipertrofia. Porém, outra coisa que a gente estava conversando antes, o Mr. Olympia da sequência, né, do Yates é o Coleman, e ele tem um vídeo no bodybuilding.com, quem quiser procurar depois, dele dando uma entrevista, é em inglês, mas dá para entender perfeitamente. Ele diz que treinava 6 vezes por semana sem intervalo, treinava 6 por 1, descansava no domingo. Então ele repetia todos os grupos musculares 2 vezes por semana. E é óbvio que para ele dava certo, porque não é uma monstruosidade, não é? Até entrando na questão cultural também, o que eu tenho observado nos últimos anos? Que a metodologia americana, eles dão preferência e gostam mais de utilizar maior volume de treinamento. E quando nós estamos falando em volume, no número de exercícios, número de repetições, número de séries, correto? Já o europeu, eles adotam uma metodologia mais diferenciada. Seria o Heavy Dutch. Menos repetições, mais intensidade, menos exercícios. Mais fé. O que seria menos repetições? Qual que seria a quantidade? De 6 a 9, teoricamente 6 a 9. Então a ideia é a gente dividir esse programa em 2 partes. Então, a gente continua com esse tema. Na próxima semana falaremos agora, provavelmente, de treinos funcionais, né? Até agora não foi citado, se é que ele funciona, se é vantajoso para você utilizar desse treino. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima semana, amigo. Valeu, pessoal.
your dinner, bitch. Look, bitch, this is my life. I'm on some different shit. Every different day I wake up and play with a different bitch. Bitches love me, just like I love me. Fat bitch, skinny bitch, short bitch, tall bitch. You wanna buy me, bitch? Meet me at the mall, bitch. Then the strip club, the hood of your ass, bitch. Get the cash, bitch, then go back to your man, bitch. He gon' give you all his time. A vinculação nos leva Even if I fuck enxerga that que ele está em off, I got to go. I gotta get over to bitch. Certified little bitch. You with me to the end, bitch. Fuck me and I'm friend. I said I'm headed to the top, bitch. I'm tryna get it all. Bitch, I be there for a nigga.